Boa noite, senhores. Márcio Scansani, da Editora Armada, recebendo 3 convidados de honra. Nós vamos falar um pouquinho sobre as liberdades individuais que estão em xeque. Não é que estão em xeque, elas já estão na parede, né? Então, tudo isso que vem acontecendo, eu queria até pedir para o William, que fez uma brilhante postagem esses dias, que contasse na linha do tempo o que é isso, porque isso que está acontecendo hoje, a supressão das liberdades, e depois as pessoas dizem que não estamos vivendo, não, a ditadura militar foi muito pior, não foi, eles não chegariam a esse ponto de jeito nenhum. Então, traçar na linha do tempo o que é que está acontecendo, por que é que está acontecendo, porque isso aqui é consequência de outros atos, de outras coisas anteriores. Então, vamos lá, senhores. William Lago é o primeiro. Queria dar boa noite, Márcio, boa noite, Diogo, boa noite, Saulo. É uma ótima oportunidade a gente estar aqui conversando sobre esse tema, porque realmente as pessoas elas estão com dúvida. Eu vejo que tem muita gente que está comentando sobre esse assunto, mas eles não estão entendendo o que de fato está acontecendo, né? Eu, como advogado há muito tempo, já sentia há muito tempo que o nosso Poder Judiciário ele tem abusado das suas prerrogativas, das suas possibilidades, né? Eu já vi muitas vezes abusos de autoridade praticado pelo Judiciário na primeira instância. E antigamente, quando eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade em 2002, a gente ouvia falar de algum erro do Judiciário, principalmente do Supremo, mas era uma coisa muito rara. Você não tinha um Supremo fazendo política de maneira descarada como a gente tem hoje. E aí, o que eu tenho percebido que tem acontecido? Nos últimos anos, como a gente acabou percebendo que a direita, o conservadorismo passou a ter um espaço, né, começou a fazer parte do debate, que não acontecia no passado, o judiciário passou a ser uma caixa de ressonância da esquerda. Porque a nossa sociedade ela se posicionou, na sua larga maioria, no posicionamento conservador, e aí o judiciário começou, já que não conseguia ter as pautas da esquerda sendo pautadas via Congresso, via Legislativo, eles começaram a trabalhar no Judiciário. E aí a gente vê hoje um Supremo Tribunal Federal que age de forma política, de maneira muito clara, não respeitando os limites legais, agindo de maneira a contrariar a nossa Constituição, contrariar as nossas leis, né? Colocando sua visão ideológica já há muito tempo com relação à questão da discussão de drogas, com relação à discussão do aborto, com relação à discussão de diversas pautas conservadoras. A gente já não vê mais a base constitucional naquilo que o judiciário fala, né, principalmente o Supremo, que está interpretando. Na verdade, eles não estão interpretando, eles estão praticando a sua aplicação, estão legislando, e agora, de fato, acabando com todos os pilares da democracia, perdendo todas as nossas garantias constitucionais. E aí, o que eu tenho percebido hoje? Que o Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, ele se comporta como político, né? Qualquer país do mundo, a gente vê que a Corte Constitucional Suprema, ela é respeitada pelas pessoas. Mas o que acontece no Brasil? A gente vê que a nossa Corte ela se comporta como políticos. E no momento que eles se comportam como políticos, eles são atacados e criticados como políticos. Que é normal. A população tem o direito de influenciar naquilo que os políticos fazem. Só que o judiciário quer se comportar como político, quer julgar como político, como se tivesse representação do povo, só que eles não querem ser criticados como políticos. Eles estão se sentindo incomodados com essa postura da população que os critica. Então, eles estão agindo de forma arbitrária, de maneira claramente arbitrária, ao se sentir criticados por essas pessoas. Então, eu creio que é esse o momento que nós estamos vivendo, um momento drástico que a gente precisa impor limites ao judiciário. Só uma coisinha. Vamos lembrar que eles foram colocados lá para isso mesmo. E eles vêm sendo colocados lá para isso mesmo há décadas. E outra coisa, eles absolutamente não ligam, eles estão incomodados com a falta de respeito quanto a eles. Só que não é falta de respeito com a corte, é falta de respeito com as pessoas. Outro dia mesmo eu conversei com o Saul sobre isso. Que, assim, até 10 anos atrás, a gente não sabia nem o nome de membros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, nós sabemos por uma maneira bem deplorável, né? O que é triste.
E isso que o William acabou de falar é exatamente político. Depois dizem que não existe prisão política no Brasil. Existe, sim. Tem já um jornalista lá e tem um deputado. Então, agora eu acho que é a vez do Saul falar, né? Vamos lá. Boa noite a todos. São Mias, parceiro aqui do Márcio, na Armada. Trabalho como produtor de vídeo. Bom, a minha visão é assim, a gente tem que entender quem o Supremo ele responde. Ele tem grupos de interesse por trás. Então, ele não atende à Constituição, ele não atende à nação brasileira, ele está atendendo atualmente grupos de interesse, né? Então, tem pessoas que podem falar sobre o Supremo e não vai acontecer absolutamente nada, né? Mas se for do outro lado, se ousar falar, pode ter problemas. A questão também eu vejo, eu acho que foi complicada a fala do deputado, porque ele usou termos pesados, então ele afrontou muito frontalmente, ele foi muito frontal ao STF. Então, eles não admitiram isso. O Alexandre de Moraes é o primeiro a não admitir isso, né? Pode ver que de 2 anos para cá ele é o pivô principal dentro do Supremo para censurar, para emitir ordens de prisão. Então, eu vejo que a gente tem que trabalhar de uma outra forma essa questão, né? Tem que tentar trabalhar com inteligência, com pressão. É como a gente faz aqui no Conselho de Segurança, a gente tem que tentar explicar para as pessoas, olha, é um trabalho de formiguinha, mas trabalhar uma conscientização das pessoas para poderem ter um legislativo melhor que possa mudar isso, né? Porque isso só pelo Senado e Câmara que vamos conseguir alguma mudança na legalidade, né? Estou falando. Estão me ouvindo? Não, então era essa a minha colocação Diogo? Por enquanto. Opa! Olha, Bom, para dar uma overview aí, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês, pessoas aí com essa envergadura cultural, o doutor William Lago, eu tive o prazer de dividir a tela com ele outras vezes, ele não gosta muito do doutor, mas tem que falar, porque o pessoal dá credibilidade, viu, William? Sei que você é meio... mas tem que falar. Então, também ao Márcio, obrigado pelo convite, por prestigiar esse nobre desconhecido aqui, obrigado pela oportunidade, mais um lugar para a gente poder colocar o que a gente acha sobre o que é tão importante no país, e também ao Saul, prazer conhecê-lo, tivemos um breve antes da live. Vamos que vamos. Olha só, eu tenho três pontos para colocar sobre tudo que vocês falaram, né? O primeiro, pegando um pouco o gancho do que o William falou, não é de hoje que o STF vem rasgando a legislação brasileira, ignorando direitos fundamentais, ignorando o devido processo legal, e ele foi experimentando, isso foi um processo, então ele começou experimentando em causas menores, em direitos menores, e a falta de reação, a incapacidade da estrutura democrática de barrar essas ações, deu a eles essa ousadia para chegar no ponto que chegou. Isso porque nós temos um Senado, que é quem deveria fiscalizar o STF, absolutamente acovardado, né, capacho do STF, com inúmeros processos criminosos que ficam lá nas gavetinhas do STF. Essa aqui é a grande verdade, né? Não à toa o Davi Alcolumbre ficou sentado lá em pedidos de impeachment e depois arquivou todos, e todos eles têm base. Isso é a confirmação de que o instrumento da República que deveria barrar os excessos do STF é parceiro dele. Então, a gente tem um problema com isso. Isso só puxando aí na linha do tempo. Com relação à melhor forma de conduzir, no caso do deputado especificamente, que para mim é a gota máxima d'água, né, quando o Congresso Nacional abre mão da imunidade parlamentar, que é o direito fundamental de qualquer democracia no mundo, a imunidade pelas palavras, né? E é isso que estava em julgamento ali, não era o conteúdo do que disse o deputado, acho que isso é importante esclarecer. Para chegar nesse ponto, né, nós permitimos. Então, chegou num ponto em que o STF começou a invadir o executivo, recursivamente, principalmente depois da eleição do presidente Bolsonaro, porque eles não tinham mais o respaldo popular que a esquerda teve nos últimos anos para fazer pressão, né? A militância perdeu a voz da mídia e, sem ter onde se respaldar, resolveram judicializar o governo. Então, isso tornou o STF, que já era político, mais ativo. O ativismo judicial ficou mais intenso e mais declarado durante o governo Bolsonaro. E aí, sobre o caso do Daniel Silveira especificamente,
Eu não acho que a gente deva tratar isso como um novo normal. Não é, né? Em hipótese alguma. O que nós estamos falando aqui é de um rompimento total com o Estado, total e absoluto com o Estado Democrático de Direito. O que os deputados tinham que julgar ali era se um ministro do STF, ou até mesmo pleno, tem ou não o poder de prender um deputado pelas suas palavras. E aí eu vou abrir aspas para a Constituição Federal, que diz com todas as letras, e não precisa, basta ter um neurônio para compreender o que está escrito lá, não precisa nem de dois. Eu costumo dizer que o Tico e o Teco, né, só o Tico aí resolve. Inviolável, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Quaisquer palavras, inviolável, civil e penalmente. Logo, mesmo que houvesse crime nas suas palavras, e não há, né? É agressivo, não sei o quê, tudo bem, né? É chulo, não é o ideal, quebra de decoro, opa, o foro é outro, quebra de decoro no comitê de ética, enfim. Então, e quem cuida é a Câmara. Então, assim, por mais que tenha sido agressivo, inadequado, ou seja lá como queira qualificar, não há crime ali da palavra, e mesmo que houvesse, a Constituição torna todo parlamentar inviolável por esses crimes. Ou seja, mesmo que houvesse crime, não poderia ter atribuído a ele. Era isso que a Câmara tinha que ter votado, era o momento da Câmara dos Deputados mostrar a sua força republicana, mostrar o equilíbrio entre os poderes e sinalizar para o STF que sim, existe um limite, que é a Constituição, e que eles não estão totalmente habilitados a desconsiderá-la, né? Era o ponto fundamental. Outra coisa é que, fazendo isso, como o pleno do Supremo validou essa inconstitucionalidade, esse ataque direto aos representantes da voz do povo, todos eles estão enquadrados no mesmo crime constitucional e poderia-se, por exemplo, fazer um impeachment, o Ian pode falar melhor do que eu acho que dá para fazer um impeachment dos 11 num processo só, o que mudaria a história da República. O Congresso perdeu uma oportunidade única de ser herói e protagonista na guinada que o Brasil vem construindo nos últimos 2 anos, com um governo que até agora não tem nenhum histórico de corrupção, o que é inédito na história do Brasil. Então, o que eu tenho a dizer é, o Congresso Nacional ontem sepultou a democracia e nós não podemos aceitar o novo normal. Não, agora pode prender deputado. Então, agora vamos prender os da esquerda. Não, eu não quero que prenda os da esquerda, eu quero que não prenda os da direita. Eu não quero que prenda da esquerda, eu quero que o ministro do STF, que cometeu esse crime constitucional, pague por ele. Eu quero que a minha Constituição volte a valer. Eu não quero ter uma Constituição para ser um papel esquecido embaixo de um prato de lagosta. Eu quero que ela valha e que ela garanta os meus direitos e que ela garanta que quem viola os meus direitos, como dos meus deputados, pague por isso. Eu acho que o caminho que a gente deveria seguir, claro que sempre dentro da normalidade, procurando manter a normalidade democrática, mas o conflito que nós temos para enfrentar agora é esse, né? Houve uma oportunidade, apesar do Senado acovardado, do Congresso Nacional, né, dar uma solução. É difícil para o Executivo, porque ele pode parecer ditatorial, então era uma chance para o Legislativo tomar essa ação em nome do povo, não tomou, e agora nós estamos aí à mercê de um STF, na minha visão, totalmente ditatorial. Acho que é isso que essa é a minha visão geral aí do que vocês colocaram. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu concordo 100% com isso, 100%. A questão não é nem ser... Primeiro, a questão não é nem julgar a fala do deputado. A questão é julgar a prisão dele. Ser preso por crime de opinião, pera um pouquinho, isso aí é coisa de ditadura. E isso nós já vimos acontecer, reclamaram pra cacete e tal. Outra coisa, o jornalista, o Oswaldo Eustáquio, queira ou não queira, aquilo ali é crime, ele está preso por um crime político, por uma acusação, nem é crime aquilo. Ele está preso por uma acusação política, ou não. Se não é isso, então alguém me prova que não é, né? Sim. Bom, então está correta a coisa. Agora, fora o que já aconteceu com ele, que ninguém sabe direito, diz que o cara está tetraplégico ou não está, tomou uma surra, apanhou, ninguém sabe direito. Por um bom tempo a esposa dele não pôde visitá-lo. O que é isso? O que é isso? Isso acontecia bastante na Alemanha nazista, isso aconteceu na Cuba. Em Cuba, do Fidel Castro, no começo da Revolução, Não sei se vocês sabem qual é o relato, é porque eu tive contato direto com o pessoal, fiz uma live com o Daniel Silveira a esse respeito. Eu não sei se vocês sabem qual é o relato do caso da cela na íntegra. Vocês sabem qual que é o relato? Não sei. Não sei. Eu não sei, Diogo, mas eu conheço um dos advogados do Eustáquio, ele me confirmou que ele foi espancado. O relato oficial que saiu à época, né, foi de que o chuveiro começou a vazar na cela, sim. E aí, em uma cela, ele, como chamou e não foi atendido, com medo de se afogar em uma cela, repito,
foi lá sozinho, sem instrumento, sem nada, arrumar o chuveiro. Aí subiu na privada, que é uma coisa que normalmente não tem em cela, mas na dele tinha. E aí ele caiu desacordado, né, e bateu as costas no vaso sanitário e caiu no chão. Como a água estava subindo, ele quase morreu afogado na cela. E aí ele teria gritado quando caiu desacordado, esse é o relato, caiu gritando, né? E aí sim, um agente penitenciário lá, alguém da polícia foi lá, acudiu o cara e salvou ele. Esse é o relato, né? Então, esse foi o relato oficial à época, tá? Para quem não acha que pode ser invenção do Eustáquio, vale lembrar também... Um buraco que um escorredor de macarrão. Vale lembrar também que o Eustáquio foi transferido do presídio para o hospital sem que os seus advogados fossem informados, ou a sua família, o que viola o devido processo. Vale lembrar também que ele não estava registrado no sistema do hospital, estava lá recebendo atendimento, e não estava registrado no sistema, e mesmo detentos precisam ser registrados, não tinha entrada dele oficial no hospital, né? Mesmo depois que o advogado encontrou o Eustáquio, ele não pôde ter acesso ao Eustáquio, os oficiais não permitiam, ele só conseguiu acessá-lo quando a deputada Bia Kicis chegou ao hospital em Brasília. Então, tem esse relato que ele deu, né, bizarro, de uma cela única na história que inunda, né? Então, acho que aí talvez, aí eu até dei a minha opinião, conversando com o Daniel Silveira, né, acho que é uma forma de justificar água nos pulmões, de repente. Pode ser, né, será que esse vaso sanitário tinha joelho? Será que não foi uma joelhada, de repente? Não sei. Então, o relato é esquisito e a forma como ele foi para o hospital é estranha também. Porque, só desculpa... O chuveiro está num lugar e o vaso sanitário está em outro. Se ele estava em cima do vaso sanitário, ele não pode ter caído e batido as costas no próprio vaso sanitário. Ele teria que bater em outro lugar. Então, sem dúvida. E não é estranho que nenhuma... Só fechando, desculpa. E não é estranho que nenhum órgão de imprensa, nenhuma reportagem de nenhum lugar foi na tal da cela. Imagina se o Marcelo... Vamos inverter aqui, vamos lá. O Marcelo Freixo caiu numa cela. No dia seguinte, meu amigo, celas de presídio. Onde vivem? O que comem? Ficaram lá filmar, mostrar, pronto, sai água. Não tem uma imagem da cela na imprensa. Uma. Mas a imprensa já optou ao seu lado. Cara. Esse é o problema. Eu só queria relatar... É estranho. Mas você tocou no ponto, Diogo. A imprensa ela não quer saber de liberdades democráticas, nada disso. Ela tomou seu lado, o que importa é massacrar um lado. Só, olha, não vou falar quem é o advogado, um dos advogados dele, que me colocou essa questão do Oswaldo Eustáquio, ele falou que ele foi espancado pelos agentes penitenciários. Então, estou colocando, não tem a confirmação só dele. A mando de quem, né? Essa situação do Eustáquio, como todo esse inquérito das fake news, ele foi um absurdo desde o início. Porque, assim, ele já iniciou com vício de iniciativa. A Procuradoria-Geral da República, quando foi se manifestar, pediu arquivamento, o Supremo foi lá, contrariando a lei, contrariando o devido processo legal, manteve esse inquérito. A prisão dele sem a denúncia já é irregular, porque não tem base legal. Os advogados dele tentaram ter acesso ao processo. Olha, gente... Eu vou falar para vocês, eu quando estava na faculdade, eu nunca imaginei, não, era inimaginável num país democrático, qualquer que seja, tá? Que você, como advogado, quisesse ter acesso a um processo e não tivesse acesso. Vocês não fazem ideia do quanto isso é absurdo, do quanto isso é surreal. Como você pode ser acusado de algo que você não tem acesso? Eu acho que nem no regime militar se tinha isso, tá? Nem no regime militar, porque isso é uma coisa tão basilar do nosso sistema processual, que o que veio depois, eu acho que é para acostumar a gente a aceitar absurdos. A incompetência do Supremo, eu digo assim, do ponto de vista de autorização legal para poder processar esse inquérito, ela é tão latentemente inconstitucional que um cara que sequer tem foro privilegiado. Como é que inicia-se um inquérito para investigar uma pessoa que não tem foro privilegiado? Isso não existe, não tem uma base legal, fora do território do Supremo Tribunal Federal. É um absurdo. E aí a gente chega à conclusão, com base nisso que o Diogo falou, e que o Márcio também disse, que o Supremo está esticando a corda. Ele está testando para ver onde é o limite dessa atuação que eles estão aplicando. Como ninguém conseguiu impedir, ninguém falou assim, ó, vem até aqui. E olha, eu queria colocar uma coisa aqui que eu acho muito interessante. No caso específico do Daniel Silveira,
tiveram tantos absurdos, porque é o seguinte, olha, uma coisa básica que eu já ouvi, acho que foi o Alan dos Santos falando, nem sei de onde que tirou essa frase. A palavra cão não morde. A palavra cão não morde. Então, o cara manifestar a sua opinião, ainda que seja contra a democracia, tá? Que não foi o caso, não é atentar contra a democracia. Atentar contra a democracia é você juntar milícia, é você ir lá se insurgir contra as instituições democráticas. Falar nunca pode ser considerado um atentado contra a democracia. Ainda que você possa falar de maneira que seja... Você pode falar algo que constitui crime, por exemplo, ameaça. Você pode ameaçar alguém com uma fala. Aí já constitui o crime. Embora um deputado, se o fizesse, estaria respaldado pela imunidade parlamentar. Mas o que acontece? Esse entendimento com relação ao flagrante, ele nunca foi aplicado em nenhum processo do Brasil. Nunca. Nunca se cumpriu uma ordem de prisão flagrante. Uma ordem de prisão se cumpre até as 18 horas do dia. Foi 11h30, não se pode cumprir. Qualquer ordem de prisão que seja cumprida no país, a partir das 18 horas, ela é nula. Então, por isso que se criou uma ordem de prisão em flagrante. A aplicação da Lei de Segurança Nacional, ela é completamente equivocada, porque, no máximo, é um crime contra a honra, o que o parlamentar, evidentemente, tem imunidade. Outra coisa, até essa aplicação dessa lei, não existe um consenso, nunca existiu um consenso, de que existe um crime inafiançável, ainda que aplicado pela Lei de Segurança Nacional. Então, são tantos absurdos que estão acontecendo. O flagrante é eterno, William. Tantos. Agora, eu só queria deixar uma coisa... O flagrante é eterno. Agora, eu queria colocar uma coisa para vocês, uma reflexão. Márcio, eu sei que você é um mediador, mas eu queria colocar uma coisa para vocês. Olha uma coisa que ninguém nunca pensou. Vocês sabiam que o judiciário não tem o poder do império? Que é o seguinte, ó, o único poder existente de verdade é o poder do império, que é você poder fazer cumprir as suas decisões. O judiciário só tem a caneta. Ele vai lá, edita a caneta no papel e publica. É só isso. Quem vai executar é quem tem o império. E só o poder executivo é que tem o império. Então, se o judiciário... Vamos supor que até a gente conversou nisso numa live. Se o judiciário determina uma ordem de uma determinada sentença que cumpre uma pena de morte, por exemplo. Aí manda lá vai lá e fala assim, olha, eu sentencio esse cara aqui a pena de morte. Aí vai lá e manda a Polícia Federal e cumprir essa ordem de pena de morte. A Polícia Federal cumpre essa lei? Essa ordem? Hoje cumpre. Por quê? Se mandar hoje, vai cumprir. A polícia não poderia cumprir. Por quê? Porque é completamente inconstitucional, e depois o policial que cumprir essa ordem vai responder pela ilegalidade, ainda que o juiz tenha mandado. O que nós estamos vivendo hoje é a determinação de ordens manifestamente inconstitucionais. E aí eu queria falar para quem vier nos assistir, que é dos órgãos da polícia, vocês têm o poder do império. Vocês não podem cumprir ordens manifestamente ilegais. Aliás, esse primeiro passo que você acabou de falar, até desculpa se eu cortei, um segundo, é bem rápido mesmo. O que você acabou de falar, William, a primeira vez que foi feito, quem fez foi o ministro Lewandowski. Cara, eu sou um democrata, eles não respeitam a Constituição, eu respeito, eu falo o que eu penso. Se quiser bater na minha porta, manda o Uber Black aqui, eu vou lá jantar na PF, tranquilo. Ó, seguinte, primeiro a fazer isso foi o ministro Lewandowski, tá? Ele prendeu um cidadão no avião porque disse que tinha vergonha do Supremo. Eu tenho vergonha de vocês. Eu tenho vergonha do Supremo. Ele perdeu o voo, foi retirado pela polícia do avião, sem crime. E o policial federal aceitou. Qual é o flagrante delito? Delito do quê? Qual crime? Qual artigo-lei, querido? E tirou o cara do avião. Ali ele experimentou a prisão sem base nenhuma e nada aconteceu. Ali foi aberto o precedente para o Eustáquio, para o deputado, para o cara que bateu na porta do cara e por aí vai. Então, até o... Mas você sabe que ali... Não, eu ia falar só que o Rodrigo Constantino, ele fez um post falando sobre isso, que estaria até num ponto de perguntar se a Polícia Federal vai ficar obedecendo tudo, ou se tem que ter algum processo legal, um procedimento legal para começar a fazer as coisas. Porque senão, o que eles falarem não precisa de processo, não precisa de nada, vai ser obedecido. Isso é um perigo. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo, exatamente. Isso aconteceu, ali no caso... Aconteceu na Cuba dos Castro, aconteceu no começo do regime comunista na União Soviética, aconteceu muito pior que isso no Camboja, aconteceu tudo. Olha, sempre regimes de esquerda, sempre. Quanto mais Vietnã, radical, pior. Vietnã também.
Vietnã também. Vietnã, Camboja. Mas todos os... Mas você não... Ninguém consegue impor, por exemplo, a sua vontade sem o império. Por exemplo, em qualquer um desses casos, a força estava do lado de quem estava impondo. No Brasil é o primeiro caso, porque sabe qual é a questão? Nós, conservadores, estamos respeitando as regras do jogo. Essa que é a questão. Você olha todos os discursos dos deputados, ó, aqueles hipócritas, principalmente esquerdistas. Esquerdista você não pode ouvir nada do que eles falam, porque eu não me dou respeito, eu me dou o direito de ter respeito por essas pessoas. O cara vai lá e fala assim, estou defendendo o Estado Democrático de Direito, vírgula. Tudo que ele fala a partir daí é o contrário do que defender o Estado Democrático de Direito. Né? O nosso Supremo Tribunal Federal está atacando expressamente o nosso Estado Democrático de Direito. Ali, Joe, o que você disse foi o seguinte, o Lewandowski praticou crime de abuso de autoridade. Basta você ver quais são os crimes de abuso de autoridade e você determinar que alguém que não pratica crime tem o seu direito de ir e vir obstado, é abuso de autoridade. Ali, claramente. E aí você vê, então, vários casos reiterados de prática de crimes de abuso de autoridade pelo Supremo Tribunal Federal. E o Senado o Senado não está agindo. E o pedido de impeachment desse caso aí foi arquivado pelo Batoré. Pelo Al Capone. Pelo Davi Alcolumbre. Ele arquivou isso aí. Então, é um absurdo. É um absurdo. Agora o que eu vejo é que é o seguinte, o que acontece? Os órgãos que cumprem essas leis, os órgãos que têm de fato império, né, a Polícia Federal, a Polícia Civil, eles têm que fazer um questionamento para verificar que essas determinações elas são ilegais, são manifestamente ilegais. E ordens, e o agente público não está obrigado a cumprir uma ordem superior que seja manifestamente ilegal. Porque uma vez que ele faça isso, ele responde pelo crime e administrativamente. Então, amanhã depois, começa a cair a casa para o Supremo Tribunal Federal, eles começam a sofrer impeachment, esses agentes aí que cumpriram vão ter que responder por isso. Agora, a minha preocupação, que eu queria até exteriorizar para vocês, é que é o seguinte, como a gente não vê o Senado tomando providência, como a gente não vê a própria Câmara, e agora ficou claro que a Câmara praticamente está inteira na mão do Supremo, não abrir, por exemplo, processos de investigação, CPIs, para investigar os crimes de abuso de autoridade. Produz o relatório lá contra o ministro do Supremo e manda para a Procuradoria-Geral da República para que possa processar o processo criminal. Embora isso não vai ter nada, porque quem vai julgar são os próprios ministros do Supremo. Mas, enfim, tem que dar algum tipo de constrangimento. Mas o máximo que nós podemos fazer é criar o constrangimento e fazer... Bom, esses caras não podem andar eles não podem parar na padaria aqui que a gente vai tomar café, William. Se eles entrarem lá, vão tomar ovo. Só não vão. Eles já não mais nesse mundo. Eles andam cheios de seguranças, Márcio. Oi? Não é isso. A segurança deles é a ausência da lei. A partir de hoje, vamos entender, pessoal, um deputado foi preso pelo que ele falou. A partir de agora, qualquer cidadão tem um alvo na testa. Você pode simplesmente, se o ministro do Supremo entender que você, quando tacou um ovo, colocou a vida dele em risco, é um ato antidemocrático, você vai ser preso, cara. Simples assim. E aí ele só pode fazer isso, e a polícia obedece, como o William falou, porque a imprensa ampara. Que quando você atacar um ovo que não mata ninguém, e ele disser que você ameaçou a vida dele, que é um ato antidemocrático, a imprensa vai dizer que você é bolsominion, que você é nazista, fascista, taxista, ou seja lá qual istra eles vão usar, vão rotular aquela sua ação, vão dizer que terroristas matavam pessoas com ovos infectados com vírus nos anos 50, e vão inventar uma história qualquer e acabou, cara, vou rotular você e você vai ficar preso. E todo mundo vai olhar você como fanático, esse é o problema, eles fazem o que querem, o cara galera obedece para a imprensa. Não era disso que eu estava falando, isso é um bom complemento, ótimo. Mas não era disso que eu estava falando. O que eu estava falando é que eles simplesmente não ligam, Diogo. Eles não dão a menor bola. A gente está aqui falando, o outro fala, eles só dão bola quando se sentem realmente ameaçados, que foi o caso do deputado, ou ofendidinhos. Mas eles, no geral, a gente reclama, eu reclamo o tempo todo em rede social e etc., mas eles não dão a menor bola, eles não ligam. Ou seja, eles sentaram em cima eles mandam. É a ditadura do judiciário. Eles mandam e você, se quiser, você obedece. Se não quiser, problema seu, você vai ter que obedecer de qualquer jeito. Mas o que eu estava dizendo é que eles não podem entrar na padoca que nós vamos tomar café ou em qualquer outra, que eles vão tomar ovo, eles vão tomar, no mínimo, eles vão tomar uma cuspida no chão para relatar o desprezo que as pessoas têm por eles, mas eles não precisam mais disso. Né?
Eles não precisam, eles já estão acima disso, eles não moram mais nesse mundo nosso. Eles não vivem. Eles já vivem em uma bolha. Eles já Oi? vivem numa bolha. Já vivem numa bolha. Então, por isso eles eles não são ameaçados por absolutamente nada. Tem a cumplicidade da imprensa, a imprensa de focinho marrom, aquela ronca e fuça, que perdeu a boquinha, então é lógico que vai ficar falando mal do Bolsonaro. Mas ainda manda no debate, e esse é o problema. Oi? Perdeu a boquinha, mas ainda manda no debate, e esse é o problema. É a imprensa quem dá o tom. Está desesperada com essas pequenas conversas que nós estamos tendo agora. Tem um monte de gente já fazendo isso, porque isso não é segredo para ninguém. Eles estão no castelo de marfim deles, no castelo de cristal, na bolha, eles não ligam, eles não estão ameaçados por nada, só que um monte de gente já está percebendo isso, mas um monte mesmo, já não é mais aquela coisa que a gente fala meia dúzia de coisas assim, e o discurso vai se perder em poucas pessoas e tal. Não, nesse caso já está em um monte de gente. A pessoa, se você falar com qualquer, sei lá, sem preconceituar, tá? Mas com um frentista de posto de gasolina, com gente mais simples, né? Esses caras também já têm essa percepção. Ou seja, a coisa já chegou no povão. Então, vai saber se eles não podem sofrer algum tipo de processo, algum tipo de coisa. Por isso que eles só reagem quando eles têm algum tipo de medo, ou quando é alguma coisa que realmente, realmente é sério. O caso do deputado, tal, sem julgar o que ele falou, sem julgar o teor do que ele falou, mas julgando só o que ele falou, pô, é só crime de opinião, não é para aprender. Deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Estou ouvindo. Agora ficou bom, William. Aquele fone estava falhando, cara. Agora ficou legal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque assim, eu fiz algumas postagens na internet, né? E eu expliquei, o Márcio viu, eu fiz aquela live explicando tecnicamente. Eu quis dizer o seguinte, olha, independente de você gostar ou não do deputado, isso é o menor das questões. A questão é o ataque do Supremo que tem sido reiterado. E assim, me preocupa muito porque eu tô vendo que o Supremo está muito confiante e com muita vontade de poder aplicar a sua agenda progressista para a sociedade, porque já viu que no Congresso não aprova, né? Então, isso está me preocupando. E eu percebi que muita gente não entendeu. O pessoal fala, não, tá certo, tem que prender mesmo, tal. E muita gente opinando sem entender. Se a população em si não entendeu a gravidade do problema, vocês acham que ainda o Supremo não vai tentar continuar esticando essa corda até chegar uma hora que vai estar absolutamente insustentável? Vai esticar essa corda. Vamos lembrar que minhoca não come cobra. É um ditado bem antigo isso aí. Eles, por enquanto, eles são a cobra, nós somos a minhoca. Só que nós estamos crescendo. E essas opiniões estão crescendo. A coisa está começando a ficar um pouco mais feia para eles. Eles ainda não ligam. Mas um belo dia eles vão ter que ligar, justamente por isso que nós acabamos de falar. Um belo dia eles vão ter que ligar, eles já estão se prevenindo para isso, já estão se fechando, se prevenindo que futuramente vai acontecer alguma coisa, então eles se previnem agora. Do mesmo jeito que os caras que os colocaram lá fizeram. Agora, vamos ver, a quem interesses atende isso aí? Vamos um pouquinho mais longe, vamos mudar um pouquinho de assunto. A que interesses atende isso aí? Esses interesses são nacionais? Não, não são. Eles são supranacionais. E esses interesses são... Se a gente falar daquelas corporações, das grandes corporações, das grandes ONGs, é a isso que esses caras obedecem. Talvez até... Não sei nem se é consciente ou se é inconsciente. Ontem eu estive no lançamento daquele livro do Alexandre Costa, As Várias Faces da Nova Ordem Mundial. Eu sou um dos coautores, o André Assi Barreto, que é meu sócio, também é outro dos coautores. Tem ali o doutor Hélio Angotti, tem a doutora Cláudia Piovesan, são 10 autores. E o próprio Alexandre Costa. O Alexandre é o cara que mais entende desse assunto, pelo menos no Brasil. Olha, quando você começa a puxar o fio da meada,
Você vai puxando. A que interesses... É o famoso cui bono, né? A quem interessa tamanha degradação? A quem interessa manter tamanha degradação e manter permanentemente? Não seriam esses caras, os tais dos globalistas e etc., os caras que são os reais donos do poder no mundo? Nós fizemos, inclusive, um livro sobre isso, do David Horowitz. Foi o primeiro Horowitz político publicado no Brasil, chama-se Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. Eu li, hein? O William e o Saul leu. Eu vou mandar um para o Diogo. Obrigado, vou ler com todo carinho. Depois você deixa o endereço e eu mando. É um livro pequenininho, ele é curtinho, mas muito objetivo. O David Horowitz tem um monte de vídeos aí pela internet. Ele é um gênio, é gênio mesmo, daqueles grandão. E ele não deixa a pergunta sem resposta. Então, o que é que... Na capa nós pusemos Jorge Soros, só que coisa já até discutida com o próprio Alexandre Costa, o Soros deve ser só a face visível desse negócio, porque deve ter gente até... É esse aí. Deve ter gente até mais poderosa que ele, e ele deve ser do staff, do alto staff, mas eu não sei se ele é o mais poderoso ali. O que eu acho é que tem gente mais poderosa aqui. Bom, aqueles Bilderbergers, aquele pessoal do grupo Bilderberg e tal, o que o Olavo de Carvalho chama de metacapitalistas, né? Aquela reunião de 300, acho que não chega a isso, famílias ou grandes corporações, tipo General Motors, Fiat, as corporações do Volkswagen, Nestlé, as corporações bem grandes mesmo. E aqueles... Diga, Saul. Não, eu queria, talvez para contribuir um pouco com o que está sendo debatido aqui, que a gente está... da minha experiência que eu posso contribuir para vocês, né? A gente está falando do macro, dos globalistas, metacapitalistas que estão impondo a sua agenda. Como isso está nos atingindo no cotidiano pequeno, não falando no atacado, mas no varejo. Eu tenho um monte. Pela minha experiência do Conselho de Segurança aqui do meu bairro, eu posso explicar para vocês. O que os policiais me relatam é aquele problema constante. Eles pegam no flagrante até o indivíduo cometendo um pequeno delito até, tal, mas eles levam para tem que levar para uma coisa chamada audiência de custódia. Vocês sabem o que é? Então, eles já ficam desanimados porque eles sabem que a maioria dos casos eles vão soltar o cara. Então, nós estamos tendo uma inversão da ordem pública no cotidiano, assim, em pequena escala, todo dia, em todos os lugares. Então, o criminoso se sente à vontade para fazer o seu delito, roubar, furtar, enfim, porque ele sabe que ele não vai ser praticamente punido. Então, isso, no nosso cotidiano, está sendo é uma coisa assim, angustiante de você ver que os policiais estão muito desmotivados a trabalhar por conta disso. Olha, Diogo, eu queria fazer uma pergunta para você, Diogo. Vai lá. Porque, assim, fazendo um gancho com o que o Saul e o Márcio falaram, a gente tem visto que existe uma agenda que é para destruir realmente a base da sociedade, né? Então, destruir relação entre pais e filhos, valorizar o bandido para que aumente a criminalidade, colocar gays contra héteros, brancos contra negros, destruir a instituição casamento, acabar com o cristianismo, tudo isso aí está sendo colocado. E aí, como eles não estão conseguindo mais avançar nessa agenda pelo Congresso, estão utilizando o judiciário. Eu queria que você falasse qual que é a sua opinião sobre isso, porque realmente a esquerda, onde eles põem a mão, onde eles avançam, e como que eles conseguem exercer esse domínio sobre o judiciário, né? Que, em tese, tem toda uma blindagem por trás deles, né? Para se proteger de influências externas, e ainda assim, aparentemente não, estão de fato cumprindo essa agenda, né? Então, contrário ao interesse do país. É incrível como a gente está... Que transmamento de pensação, eu diria, porque é justamente o que eu ia fazer agora. Bom, dentro do meu limitado conhecimento aqui, eu até comecei a escrever já sobre isso. Quando eu começo a escrever, geralmente eu faço o contrário do que todo mundo faz, né? Eu ponho o título, depois eu escrevo, enfim. Então, já tem até título, né?
é o negacionismo científico e a política da nenhuma vizinhança, né? Eu estou com foco mais no que está acontecendo no Brasil. O negacionismo científico foi um grande negócio que foi feito com essa pandemia, e ela atende à política da nenhuma vizinhança, que é o fim das nações, né? Então, que é mais ou menos o que você está falando aí, William. A desconstrução da sociedade, né? Não é mais uma questão de aparelhamento social ou de doutrinamento. Doutrinamento já foi faz tempo. O que a gente está vendo aí é a desconstrução do tecido social ocidental no grosso, né? Descaradamente. A gente tem um problema nessa juventude, inclusive, né, que passou por esse filtro de desconstrução, eles vivem em outra realidade, né? Eles têm uma esquizofrenia social. Então, eu me sinto um camelo, então eu sou um camelo. Não, cara, você não é um camelo, você é um cara. Você quer andar como camelo, comer como camelo, tudo bem, a vida é sua, mas você não é um camelo. Opa, tudo bem? Pera, mais ou menos, né? Se eu disser que eu sou Napoleão, eu vou parar no hospício. Se eu sou um camelo, por que eu não vou? Então, assim, a gente tem um problema de negacionismo, aí sim, negacionismo, da realidade, que é a base, né, da desconstrução social de tudo que você falou. A desconstrução do homem e mulher passa pelo negacionismo da realidade. O homem não é mais homem, o homem é o que ele se sente. Não, não é. Ele é um homem. Se ele se relaciona com outro homem ou não... Ninguém nunca me deu bola. Porra. Se ele se relaciona com outro homem ou não, ele é um homem, a mesma coisa vale para uma mulher, e por aí vai, né? Então, você começa a negar a realidade, e aqueles que apontam a realidade passam a ser rotulados como criminosos, e isso se replica em tudo que você citou. Você citou o casamento, homem e mulher, você citou o gays contra héteros, você citou mais alguma coisa, mas pode ver que essa matriz, ela encaixa para tudo, né? E o professor Olavo fala uma coisa... Você viu que você vai puxando o fio da meada, você vai vendo que esses assuntos são todos aparentados. Eles são todos assuntos de desconstrução de sociedade e passa por esse ativismo judiciário aqui no Brasil, não só no Brasil. Você vê na Argentina o que aconteceu. No mundo! Olha, vamos sair do metafísico, então, para não perder muito tempo com filosofia, né? Eu ia só linkar, mas sem perder muito tempo com filosofia, todo mundo sabe que a discussão que está acontecendo, o professor Olavo já foi muito claro sobre isso, né? Ele fala com todas as letras. É o jovem que tem o poder, ele se sente o todo-poderoso, porque ele pode destruir sem nenhuma punição. É o destruir por destruir, não existe mais um objetivo na esquerda de construir algo belo, é a destruição pela destruição e ponto. E é fantástica a visão do professor Olavo, descreve bem a essência da coisa. Mas você falava de meta-capitalista, gente... Agora, é tudo por conta dele. A importância desse homem é uma coisa que não pode ser negada, não pode ser... Não adianta, o cara ele é um gênio mesmo, pronto. Ele tem uma visão extraordinária, tem a visão além do alcance, ele é um Thundercat. Olha só, é o Thundercat da política. Então, olha só, quando você... De tudo. Quando você... De tudo. Quando você fala vocês falaram aqui de metacapitalista, dos interesses globalistas e tal, é uma coisa interessante, né? Porque eu vejo a ANON meio que com uma simbiose. Então, se existe aparelhamento nos órgãos públicos, você acha que não tem aparelhamento na iniciativa privada? Faça-me o favor, é claro que tem, né? Tudo que movimenta muito dinheiro e muito poder, evidentemente tem aparelhamento. Então, a ANON nada mais é do que o aparelhamento da iniciativa privada, né, corrompendo a iniciativa pública, e vice-versa. É uma simbiose, eles se retroalimentam. O que eu vejo aí é uma manipulação da nova ordem. A nova ordem mundial tem uma visão, né, os tais metacapitalistas, de que eles controlam tudo. Não é bem isso que está acontecendo. Na minha visão, tem um bloco político, né, de esquerda, vamos pegar aí a China como um dos alicerces desse bloco, não é a Rússia. A China ficou mais forte do que a Rússia, toma a frente e passa a dominar a agenda. O que eu vejo é a China explorando o pecado capital mais forte, que é a ganância, para dominar a nova ordem mundial. Foi assim que a China sequestrou a produtividade do mundo, todo mundo passou a fabricar na China por ganância. Era mais barato, era mão de obra baratinha, todo mundo vai para a China, o mundo todo se calou diante da violação de direitos civis, humanos, ecológicos, e o caramba 4, porque era interessante. Aí você começa a ter os tais metacapitalistas se associando ao movimento político, e aí começa com intensidade a desconstrução social que nós estamos vendo agora. Então, na verdade, ela surge de um direcionamento político, e aí você tem cabeças como George Soros, você tem cabeças como Bill Gates e Melinda, né? Aí você tem uma série de cabeças que começam a aparecer, e outras tantas que não aparecem, que fazem parte desse aparelhamento, que vão usar essa força financeira, esse poderio financeiro, para aparelhar também
a grande mídia, né? Porque é ela que dá o escudo. Por que o Bolsonaro é Bolsonaro, né? E a China, que é o país que mais polui no mundo, ninguém fala, é bacana. Por que tem denúncia na ONU contra o Brasil, mas não tem contra a Venezuela? Porque é a mídia que dá esse amparo, porque ela está completamente aparelhada. E tudo isso, né, se fundamenta, se estrutura, se conecta pela maior rede bancária, a rede bancária mais inteligente que alguém já fez, que foi criada pelo George Soros através das ONGs. Elas estão no mundo inteiro, é um dinheiro que não aparece, ela aparelha a política onde ela entra, exato, ela vai aparelhar a política onde ela entra, a política corrompe o Estado e devolve essa grana. Então, quando a fortuna do Soros sumiu, nossa, ficou só com 5 bilhões, tadinho, não sumiu. Ela está diluída num banco vivo. Mesmo que o Soros morra, o sistema de financiamento que ele criou, que se retroalimenta, está pronto para manter a Non viva onde quer que ela esteja. E você tem ainda no contrapeso a força política da China, que está ditando, né, e explorando a ganância, e esses caras estão destruindo a sua própria sociedade, achando que vão se beneficiar de poder e dinheiro com isso, sem perceber que o impacto não é tão lá na frente quanto eles acham. Né? Nós já estamos vivendo isso agora. Vai para o micro que o Saul colocou. Então, o que você está vendo na ponta, bandido solto, o STF soltando criminoso, prendendo cidadão no Brasil, depois você vai nos Estados Unidos, Black Lives Matter quebrando tudo, fazendo estado de sítio, beleza, né? Se você cospe para cima, você vai preso. Tudo isso é o resultado já imediato dessas ações que tem, na verdade, aí no máximo 10 anos. Se você for para pensar a revolução na estrutura social que nós estamos vivendo em 10 anos, era inimaginável que uma década pudesse desconstruir a sociedade no nível que ela foi desconstruída. E quando a própria sociedade começa a reagir, aí vem a repressão do Estado, como está acontecendo no Brasil através do STF. Desculpa aí, sem dúvida. Não, ô Márcio. Aconteceu na Argentina. Ô, Márcio, até pegando o gancho do que o Diogo falou, o que me diferencia do liberal é exatamente isso. Eu acho que o país tem que fazer suas proteções contra essas questões internacionais. E o liberal não vai admitir isso jamais, né? Então, por isso que eu me considero conservador, embora eu acredite, né, na redução do Estado, na eficiência e tudo mais, mas eu acho que somente através da proteção do Estado Nacional é que a gente consegue defender os interesses internos dos países, né, contra essa ordem. Agora, eu me pelo mesmo motivo que eu sou conservador. Eu tenho algum quê de liberal, mas eu, por mim, eu sou conservador e fim. Agora, você quer ver mais uma coisa? Você quer ver mais uma coisa que está nesse jogo e que é talvez a mais importante de todas? Porque, você queira ou não queira, isso aí tem um componente espiritual bem forte. E exatamente. A perseguição às religiões estabelecidas, principalmente cristianismo, principalmente catolicismo e judaísmo. Esses são os que têm que ser crucificados de qualquer jeito. Tem que ser judaico-cristão. Tem que exatamente. Ser. E o Saul, meu amigo Saul, é judeu. Ele está sentindo o que é isso. A infiltração dentro da comunidade dele é a mesma infiltração que tem na igreja. Exatamente. Católica, Fala um pouquinho disso, Saul. Não, o que o Márcio lembrou é verdade, porque, na verdade, assim, tanto a tradição judaico-cristã, obviamente, ela quer preservar valores em direção à virtude, em direção ao respeito, uma série de coisas que estão sendo rompidos agora. E eu observo que tem uma parte boa da comunidade judaica que tem essa infiltração da esquerda, inclusive que está mudando rituais religiosos, só para vocês verem, né? Então, está tendo... A gente tem uma parte ainda conservadora da comunidade, mas é uma briga feia, porque, no final das contas, a gente está vendo que esse aparelhamento chegou em todos os níveis, né? Até dentro da religião, né? Sim. Isso me faz dizer que tem um componente espiritual muito forte. Esses caras sabem muito bem que para você destruir uma sociedade, você tem que destruir a base dela. E a base dela é a religião. Ô, Márcio e Saul, isso que vocês falam faz tanto sentido, porque você pode observar, por exemplo, você falou da Igreja Católica. Se você vê essa campanha da fraternidade que se iniciou agora, ela é totalmente linguajar de ideologia de gênero, né? Então é um atentado contra o catolicismo. Agora, uma coisa que me chama muita atenção
é ver que é o seguinte, a gente tá vivendo no país essa completa desconexão com a realidade. As pessoas elas não conseguem perceber o que está acontecendo. Aliás, para dizer que eu percebi, o Diogo caiu aqui, eu acho que espero que ele volte logo. Mas as pessoas estão vivendo uma completa desconexão com a realidade. E aí, para voltar no tema que nós iniciamos a live, o caso do Daniel Silveira, você pode observar que toda vez que a gente fala sobre esse assunto com as pessoas em geral, as pessoas costumam dizer o seguinte: mas ele falou algumas besteiras e tal. E como se o fato de dizer alguma besteira seja um atentado contra a democracia. E o Supremo Tribunal Federal, que de fato está atentando contra a democracia, está praticando atos concretos que estão ruindo o nosso Estado Democrático de Direito, as pessoas não percebem. Então, olha como é a desconexão. Quando alguém está de fato fazendo algo que é diluir o Estado Democrático de Direito, as pessoas não percebem. Mas alguém que diz algo que soa ruim para os ouvidos das pessoas. Nós estamos na época do palavras machucam, William. Foi por isso que eu disse, a palavra cão não morde, né? As pessoas acham que a palavra cão morde, esse que é o problema. Diogo, o que você acha do que eu falei? Na época de palavras machucam, essa época de mimimi, de não sei o que, de ai, que horror, ele falou feio. O Olavo fala palavrão, que horroroso, né? Machucam quem, né? Machucam então, quem é sensívelzinho, porque para mim não machuca porra nenhuma, é um troço de... Eu só queria frisar uma coisa dentro dessa questão do Daniel Silveira, né? Que não só a questão do Supremo tá podendo fazer o que ele quiser e não está sendo impedido, mas como a importância da imprensa está chancelando isso. É verdade. Se a imprensa caísse matando nesse episódio, que é o que deveria ter acontecido, não ia acontecer isso. Mas então, não, eles chancelaram, deram um carimbo. Saul, a gente vai falar do impacto da parceria criminosa da imprensa com os ataques recorrentes à democracia ou qualquer liberdade que ameaça o establishment. Se a gente for pegar nessa linha, se a imprensa tivesse reagido no Mensalão, o país era outro. Ali, o Mensalão em 2005, né, eu estava na faculdade ainda, indignado. Eu não me conformava de jeito nenhum, era muito jovem, mas eu não conseguia engolir aquilo de jeito nenhum, que obviamente nós vivemos uma ditadura da propina. Quando não tem Câmara e Senado, é ditadura, o cara faz o que ele quer. Ele estava comprando ao Congresso com a nossa grana. Não era uma ditadura por armas, tanques e tropas, era por grana, declaradamente. A imprensa se calou, cara. A gente teve que engolir a Dilma ainda depois dele. Mas a imprensa só relatou o caso do Mensalão quando o negócio já estava escancarado, né? E já não tinha mais como esconder, mas trouxe o caso do Mensalão como se fosse só um caso de corrupção, enquanto o PT estava financiando ditaduras fora do Brasil, construindo porto em ditaduras genocidas, verdadeiramente genocidas, né? Não, e chamar de Mensalão, cara. E a imprensa não falou nada. A imprensa não falou nada. Você quer dizer, o que a gente ouviu falar ignorante, bicho. O que a gente ouviu falar do Foro de São Paulo nos últimos anos na imprensa? Não falou nada. Então, quer dizer, a imprensa passou pano para os financiamentos de ditaduras genocidas que o PT fez durante os anos e não falou nada. Quer dizer, omitiu uma informação que é muito mais grave do que o Mensalão. O Mensalão é gravíssimo, absurdamente grave. William, mas coisas mais graves não foram nem relatadas na imprensa, né? O termo Mensalão remete à mesada, né? E não é disso que nós estamos falando. O nome da CPI era CPI da compra de votos. A manchete jamais... Só da manchete ser Mensalão já é manipulação da informação, já passa outra mensagem. O título do escândalo já é manipulação da informação. E eles vêm fazendo isso desde então. Só que agora ficou mais evidente, mais latente. Eu quero trazer um comentário rápido no que o Saul falou sobre quero só fazer uma observação aqui. Ô, Márcio, você tem um livro que vacina as pessoas contra essas manipulações da imprensa também, né? Tenho, só que eu não peguei. Eu vou pegar ele lá. Me dá só um... Não, pera aí. Eu tô aqui, tá aqui do lado. Se quiser, eu pego. Mas pode, tá, manda ver, Diogo. É porque eu lembrei disso. Eu também li esse livro do Márcio. Ele falou da cultura judaico-cristã, né, que é importantíssimo. Por que o ataque à cultura judaico-cristã? Porque ela tem os principais alicerces morais que estruturam a sociedade. Então, se você tem um objetivo de desestruturar a sociedade, não pode haver religião. E por que não pode haver religião? Porque a religião ela não aceita que você rompa determinados conceitos, que são basilares. Então, não adianta, você não consegue discutir com a fé
A fé não é algo argumentativo, né? Então eu creio em Deus porque eu creio, ponto, né? Nada que você me diga, você vai dizer assim, me prova que Deus existe. Eu vou te dizer, me prova que ele não existe. Então a gente vai ficar naquela discussão eterna. Então a religião, ela parte de uma premissa que ela dificulta, ela impede a manipulação da massa. Não é à toa que todo regime ditatorial, principalmente, essencialmente os comunistas, proíbem toda e qualquer religião, exceto aquelas que atendem ao regime. Ponto. Porque a religião, ela impede, em certa medida, o controle de massa. E no caso da religião judaico-cristã, ela tem o alicerce de toda a sociedade brasileira. Tudo que você citou aqui, o homem e mulher, o respeito ao próximo, o respeito à vida, não sei o que. Então, o parâmetro do que é certo, do que é errado, as nossas leis, nosso calendário, tudo que a gente vive no mundo ocidental é judaico-cristão. Ponto. Então, se você quer destruir isso, nada mais óbvio do que no DNA da coisa, que é a religião judaico-cristã. Seja você um religioso ou não, você vive sob o regime judaico-cristão e eles sabem disso. Por isso, essa escalada contra a religião. Foi muito bem colocado pelo Saul. É triste o que a gente vê na Igreja Católica, é triste ver um Papa comunista aparelhando fortemente a Igreja, que se cala diante de igrejas pegando fogo. Mais um exemplo aí de mais um item globalista, né? Se cala diante de igrejas em chamas e está preocupado com as girafas na Amazônia. Se cala diante de pessoas no seu país desenterrando frango, mas está preocupado com as girafas na Amazônia. Se cala diante do trabalho escravo na China, dos campos de concentração denunciados pela BBC de Londres, brilhantemente, com o cônsul ao vivo, né? Para quem não viu, está na minha página, pode ir lá ver. Eu publiquei o vídeo na íntegra, né? Inclusive está traduzido. Ele confronta o cônsul chinês, mostrando que tem campos de trabalhos forçados na China hoje, agora. Nesse momento, tem na China gente em campo de trabalho forçado, tem também na Coreia do Norte. Mas isso incomoda o Papa, incomoda as girafas na Amazônia. Então, veja, esse aparelhamento, é óbvio que ele não vai acontecer só na Igreja Católica. Né? Isso é evidente. Quando a gente fala na religião, puxando um pouco para a religião judaica, o Saul vai falar muito melhor do que eu, mas aí você tem muita gente muito influente, muita gente com muito poder financeiro, inclusive, e são pessoas que interessam ao sistema. Esses caras vão ser abordados, e eventualmente você vai ter um cara ou outro que não tem um caráter lá muito bacana, e aí você começa a ter agentes corrompendo a estrutura. Faz parte Vários judeus acabaram entrando nessa linha de fomentar a agenda, né? Basta falar do meu xará Saul Alinsky. E outra, aliás, vale uma informação, o livro que o André... aliás, vale uma informação, o livro que o André e eu estamos escrevendo sobre o Saul Alinsky... Estamos aguardando. Voltou a caminhar, graças a uma ideia brilhante do André. Então, já posso prometer que daqui uns 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses, o livro está na mão de todo mundo. Então, menos daqueles que pediram ressarcimento, né? Mas, mesmo assim, é capaz até de mandar para... Mas o livro que eu estava falando sobre jornalismo é isso aqui, ó. Fantástico. É do Rogério Silva Araújo. O Rogério, ele tem a especialidade dele é em Confidência Mineira. Tem 2 livros já publicados, que é coisa que a gente não faz lá muita ideia da importância. Mas ele é uma das pessoas mais gentis que eu já conheci. Ele é assim um lorde. Só que ele foi jornalista por formação. Um belo dia, chama-se 3 dias, porque ele estava tão nervoso com aquelas coisas que acontecem com a profissão dele, que ele sentou bravo, putão, escreveu tudo isso aí. Eu fiz uma introdução do livro, que eu também entendi direitinho o que ele quis dizer, e ele é pequenininho, ele tem 96 páginas. É para custar baratinho mesmo, R$28. O André tá preparando um desses aqui para a filosofia, para a academia. E, se Deus quiser, eu vou conseguir convencer o querido Ricardo da Costa a escrever um desses aqui sobre a academia. O que está acontecendo na academia. Também, todos esses temas são todos aparentados. Eles se entrelaçam e etc. Posso colocar uma questão? Eu só queria fazer um pequeno vocês responderem. Como a gente já ultrapassou uma hora, para a gente também não estender demais, a gente queria propor, Márcio, para a gente fazer as considerações finais, e aí depois a gente continua num outro dia para não estender demais. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Eu queria falar de alguns livrinhos rapidinho, mas o Diogo ia fazer uma pergunta.
é na linha do que o William está colocando. Acho que a minha pergunta, se vocês aceitarem que eu coloque, vai servir, inclusive, para a gente dar as considerações finais. Tem muito a ver com... A gente falou de muita coisa aqui hoje, né? Foi muito bom o papo mais uma vez. Obrigado, foi ótimo. Já vou deixar o meu alô aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, eu acho que era legal, a gente colocou aqui, né? Liberdades em xeque. Então, nesse jogo de xadrez aí das liberdades, esse jogo de xadrez do poder... vamos se ater um pouco ao Brasil, a nossa crise aqui é muito grande, muito grave, né? Então, a democracia foi colocada em xeque várias vezes pelo STF no decorrer do tempo, sobre tudo que nós falamos aqui, até mesmo que nós falamos de NOM, aparelhamento cultural, tudo isso passa pelo STF, ele valida tudo isso, né? Ele cria o crime de homofobia, invadido o legislativo. Cara, começar a falar aqui, não falta exemplo do STF. Ele é o amparo principal para todas essas ações. Então, foram vários movimentos de xeque, e me parece que a gente foi desviando o rei para não ter um xeque-mate. A gente nunca reagiu a essas ofensivas. E no ponto que chegou agora, com a prisão de um deputado, né, é o xeque-mate da democracia? A prisão de um deputado, pelo que ele falou, foi o xeque-mate? Porque agora nós temos um problema institucional ou não? Porque as instituições são importantes, ok, mas as pessoas que estão lá, né, são quem operam as instituições. Nós ainda temos a capacidade de salvar as nossas instituições e trocar essas pessoas dentro do processo, né, dentro da regra que o tabuleiro propõe, ou não? Ou só a partir de uma ação enérgica? E se a partir de uma ação mais enérgica, o que vocês entendem que é um modelo mais adequado, por exemplo, do STF? Esse negócio de vitalício aí não dá, ou dá? É isso que eu queria... Acho que isso aí fecha, né? Como é que a gente conclui isso aí? Olha, eu acho que não é tarde, mas uma ação enérgica, eu não quero dizer uma intervenção militar nem nada, mas uma intervenção, vamos chamar de popular. Quer dizer, se manifestar em tudo quanto é o máximo que a gente pode fazer, né? Dentro da legalidade, se manifestar em tudo quanto é canto, não perder uma oportunidade de convencer uma outra pessoa, mais pessoas, gente que não teria a oportunidade de ter esse tipo de cultura, gente um pouquinho mais simples ou mais jovem. Essa é uma das posturas da Armada, de atingir... eu não estou falando povão mesmo, isso ficaria um negócio meio preconceituoso. Eu estou falando de gente um pouquinho mais simples, que não teve a oportunidade de ter o estudo que nós tivemos, o tipo de estudo, o tipo de leitura que nós tivemos. Mas indicar livros, traduzir livros até para interpretar livros para determinadas pessoas que você sabe que vai multiplicar. Como o próprio Olavo fala, há muitos anos ele fala isso, uns 15, que assim, a cultura é um processo irradiante, né? Você informa uma pessoa, essa pessoa, e ela funciona em progressão geométrica. Você informa uma pessoa, quer dizer, você não está informando 5, você está falando para 5. Cada um desses 5 vai falar para mais 5. E assim vai. Então, é o que eu imagino fazer nesse momento, até que um certo dia a gente consiga atingir 364 desses deputados têm que ser trocados. Fim. Acabou. Eles têm que ser trocados. A base da esquerda é lá seus 33%. A esquerda é seus 33%, por aí. Então, esses não vão trocar. Mas desses 300 e poucos, pelo menos 200 a gente consegue. Assim, 150, 200 vão conseguir. E colocar a gente com mais coragem. Porque o que falta no Brasil, o que falta mesmo, é culhão, pô. É coragem. Está todo mundo ou na zona de conforto, falar alguém faz, eu não quero nem entender isso aí, ou coragem para se posicionar mesmo. Isso que você acabou de falar, Diogo. Fala assim, quer me prender, vem me prender, foda-se. Mas eu não vou abaixar a cabeça, a Armada não vai abaixar a cabeça, nós vamos continuar batendo nesse tipo de coisa. Nós somos apoiados em dois pilares. Um é de formação e outro é de informação, ambos para a guerra cultural. Para a guerra cultural que nós estamos vendo. Tem um negócio bem interessante que é isso aqui. Eu vou entrar no meu momentinho jabá para finalizar, tá, William? Comunidade de Progresso. Eu li também. Estou aguardando esse também. Tá, oi? Estou aguardando esse, Márcio. Você não tem ainda?
Você ficou de me dar depois. Ô, Márcio, você me permite, esse livro aí tem que ser indicado para todo estudante universitário do Brasil. Eu acredito que sim. O João César foi colunista do Instituto Liberal, depois ele teve um certo desentendimento ali, mas ele continua muito amigo do Constantino, que inclusive faz o prefácio desse livro aqui. Eu fiz a apresentação, o Constantino fez o prefácio. Assim, é o primeiro romance que nós publicamos, assim, quando você pega esses valores distributivistas, coletivistas e aplica numa comunidade menor, para que pessoas um pouquinho mais simples consigam entender que um país desse tamanho, você reduz para uma comunidade desse tamanho aqui, então foi isso. Tá? Tem tudo aqui, tem o Zé Dirceu, tem o Lula, tem a Dilma, tem o Fernando Henrique, tem os agitadores culturais, tem tudo isso aqui. Outra coisa, que eu estava falando agora há pouco do Ricardo da Costa, está em segunda edição, revista e ampliada, Visões da Idade Média, não tem nada na capa, porque ele não quis. Então, é uma capa bem Ótimo. Mas o Ricardo para mim, o Saul conhece ele, para mim, aliás, o Saul está citado nesse livro aqui, para mim, ele é o maior medievalista do Brasil. Ele não é que ele entende muito de Idade Média, ele sente aquele período, ele tem no coração aquele negócio. E aqui tem um artigo sobre a Inquisição, que o que se fala de bobagem a respeito da Inquisição, porque o Saul está citado. Ele foi um dos amigos judeus do Ricardo que recebeu esse texto sobre a Inquisição para desmistificar. Não está falando nenhuma bobagem. Esse aqui é de Estética do Corpo na Arte Ocidental. Matheus Coraça da Silva, esse menino não tem 30 anos. Aí está lá. Esse menino não tem 30 anos. Assim, a pesquisa que ele fez, isso aqui é tudo formação, nós estamos falando de formação. Mais uma coisa que é de informação, nós estamos terminando essa semana que vem, o segundo livro do Bernardo Guimarães Ribeiro. Uma coisa genial, que ele pegou todos os livros de movimentos de massa, todos os clássicos, Erich Hofer, Ortega y Gasset, Gustave Le Bon, Elisabeth Noll Neumann, ele pegou todos esses, espremeu tudo, tirou... Para você, chama-se personalidade e pertencimento, ele está em pré-venda na Armada, no site da Armada, para você ter aquela sensação confortável de pertencer a alguma turminha, alguma turma fofa, sei lá, algum viés ideológico, alguma coisa que seja bonitinha, defender as girafas da Amazônia, queimadas, etc. Eu sou fofo. Você tem que entregar uma parte da sua personalidade, se não toda. É um negócio brilhante mesmo. O negócio é brilhante mesmo. Eu sou suspeito para falar de todos os livros da Armada, de todos os autores também, mas o negócio é foda. O Bernardo é... livro bom. E agora tá terminando, nós estamos terminando também 3 juntos, esse Personalidade e Pertencimento, um outro chamado The Green Reich, Reich Verde, que promete ser a ditadura mais brutal de todas, porque esses caras estão falando em matar mesmo, eles estão falando em instituir morte altruísta, essas coisas assim. É um negócio maluco. Eles estão querendo normalizar coisas absurdas. É de um filósofo belga chamado Drie Gottefried, que é um sujeito, é um lorde, o sujeito é um lorde, e assim, essa ditadura ambientalista é um negócio que tudo se permeia, essas coisas são todas aparentadas. E, finalmente, do caos, do livro novo do André, que é, assim, Compreendendo Jordan Peterson. Ele é pequenininho também, é um livro relativamente barato. O André? Esse cara é bom. O Peterson é um gênio, né? Ele lá e o Consta aqui. Sou fã sou um fã total do Constantino. Constantino é um Mas o André é foda também, cara. Está cada vez mais conservador e menos liberalzão, né? Verdade. É verdade. É verdade. Conservador, Consta é demais. Consta é sensacional. E mesmo que ele negue isso, ele é muito amigo do Alex Catarino. O Alex Catarino é meu amigo. Inclusive, devo tomar um café com ele a semana que vem ou a outra. Amanhã ou depois, perdão.
eu faço os trabalhos para a LVM Editora, né? E o Constantino vira e mexe, tem lives com o Alex e tal. O Alex também é um sujeito brilhante. E, olha, as coisas... nós estamos conseguindo nos mexer, o que nós precisamos é nos articular, né? Mas já passei da hora, falei demais, desculpem. Todos esses livros que eu falei estão em pré-venda no site da Armada. Ou alguns já em venda já. Bacana. Mas, de minha parte, eu queria agradecer muito ao Diogo, foi um prazer conhecê-lo. Vamos ver se a gente consegue se encontrar pessoalmente. Depois você deixa o endereço, eu vou mandar o livro do Horowitz. Deixa sim. Muito obrigado, Saul. A visão, inclusive a visão do ponto de vista religioso, Saul, é bem importante para nós. Muito obrigado ao William. Eu posso pontuar a pergunta do Diogo? Oi? Posso pontuar a pergunta que o Diogo fez para todo mundo, não é isso? Claro. Não, rapidamente, eu sei que só para não estender, eu vou falar a minha visão em relação a essa questão, trazendo para o Brasil, como o Diogo pontuou, né? Eu vejo que, assim, a gente tem que fazer um trabalho realmente no cotidiano, dentro da dimensão que a gente possa, de explicar para as pessoas, de falar, de contestar isso que está acontecendo. E eu vejo que um trabalho importante que a gente vai ter que fazer para as eleições de 2022 é justamente pautar para o Legislativo Federal que a gente quer deputados e senadores compromissados em limitar o STF, em colocar o STF no seu devido lugar. Perfeito. Essa que é a questão. Então, isso eu acho que, ao meu entender, é a principal pauta que a gente tem que pedir para o Legislativo, porque se não for, sem isso, nada mais vai ser possível. Né? Eu vejo nessa visão. E uma outra visão, que, como o Diogo falou, a gente, dentro das nossas mídias, dentro do que a gente atua, colocar essa visão. E eu também vou falar uma coisa já do meu lado, né? Eu acho que é importante a gente também atuar com a oração. Sem dúvida. Temos que trabalhar no plano espiritual pedindo ajuda a quem pode, de fato, não nós, que nós somos réis mortais, para nos ajudar aqui nesse sentido. Né? Era isso que eu ia pontuar. E só tem um que pode, né? Oi? Só tem um que pode, né? Exatamente, só um que pode. No caso católico, a gente acredita que ele é 3. Mas 3 vocês acham que eu vim da onde? Ok? Eu respeitei vocês. Quem vocês acham que os caras estão me batendo todo dia, porra? Não caí? Quem foi que fez isso aí? Alguém tá me segurando lá. É um homem em cima. É verdade, era para você já estar numa lei, né? Com toda certeza. Então, eu enfrentei a Rede Globo. Tá certo? Eles estão falindo. E eu não, pô. Só em amor de Deus. Eu quero agradecer a oportunidade, Márcio. Agradecer o Diogo, que é sempre muito irreverente, é ótimo conversar com ele. O Diogo, na verdade, foi uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer numa manifestação. A gente estava com um caminhão de som, ele queria falar, ele subiu lá, falou, e a gente ali já viu que ele era do O homem é uma metralhadora, né? E é um sucesso. É um orgulho ser amigo dele. Quero agradecer aqui, Saul. Foi um prazer te conhecer, Saul, também. E olha, respondendo a sua pergunta, Diogo, eu acho o seguinte, primeira coisa que a gente precisa fazer é participar das universidades, né? Lá influenciar as pessoas, falar com os jovens, precisamos estar nas igrejas, precisamos estar em todos os lugares da sociedade para que as pessoas entendam isso. Tem muita gente que ainda não entendeu o que está acontecendo. Nós, de fato, estamos vivendo hoje uma ditadura. O Estado Democrático de Direito caiu. Não há mais romantismo com relação a isso. Essa é a realidade hoje, a verdade. Já não, os pilares, aquilo que eu aprendi na faculdade já não existe mais, infelizmente, tá? Eu acho que a gente tem que aproveitar 2022 para punir os deputados que foram covardes. Então, assim, eu vou dizer para você, aqui no ABC a gente tem o Alex Manente, o Vicentinho. O Vicentinho é do PT, não precisa, já para avisar que não se vota nele por ser 13. 13 não se vota. Mas o Alex Manente, ele se acovardou. Então, que fique claro para todo mundo que vê, não vote nesses deputados e nos senadores que se acovardarem também não votar. Eu acho que fica a dica para os policiais, aqueles que têm o poder da força, não cumpram decisões, exatamente, Márcio, não cumpram decisões ilegais, porque no futuro vocês irão responder por isso, tá? A hora que esse STF for colocado no seu devido lugar, e será colocado, talvez não pelas nossas forças, mas porque Deus comanda tudo, e ele não vai permitir que isso aconteça,
que isso avance, ele sempre faz. Não há nada mal que aconteça na humanidade que não seja por uma causa boa. Então, eu acredito que a gente faz a nossa parte, mas Deus está no comando de tudo. E eu queria aproveitar para fazer também uma recomendação de um livro, já que o Márcio falou de vários. Esse livro aqui, Márcio, Do Reino e Outros Escritos, do São Tomás de Aquino. Porque, Márcio, você não me pediu para falar desse livro, mas eu gostaria de falar, porque eu li esse livro, depois eu voltei, e eu quero recomendar para quem estiver assistindo, fazer uma leitura do seguinte, foi o que eu aprendi com o professor Olavo. Você pega um trecho, você lê esse trecho, um trecho pequeno, e você tenta imaginar aquela premissa sendo colocada na situação real da sua vida, no seu cotidiano. E aí você começa, e aceite isso como uma verdade e coloque no seu cotidiano. E aí você começa a entender o que de fato o autor quis dizer. E a gente está falando de São Tomás de Aquino, que é um filósofo que é acima de qualquer suspeita, é uma pessoa que traz o que é o melhor da filosofia. Então, se você ler desta forma este livro, você vai trazer daqui muitas lições de vida para entender o processo democrático, qual que é a nossa função dentro da democracia e, olha, vai fazer toda a diferença na vida de quem estiver assistindo. Então, eu digo isso, a gente está aqui hoje para fazer a diferença mesmo. Eu quero fazer a minha diferença na política, quero fazer a minha diferença como advogado. Por diversas vezes eu já enfrentei juiz, já enfrentei autoridades em posições indigestas, mas eu, graças a Deus, eu sempre tive muita clareza de onde eu quero chegar e muita clareza do certo e do errado. E eu tive a oportunidade hoje de me conectar mais com a realidade. Porque eu acho que o que falta para o povo brasileiro é essa desconexão com a realidade. Quando você volta, você olha, você observa suas próprias imperfeições, você observa que a gente mente para si mesmo muito, 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 e você começa a tentar não mentir para si mesmo, enxergar a realidade como ela é, você começa a ter uma visão correta do que está acontecendo, e aí você passa a ter a visão do que precisa ser feito. Então eu acho que passa por aí. A gente ainda não tem a solução, você pode ver que eu não apresentei a solução concreta para isso. Eu acho que a gente vai precisar de um pouco de força para colocar o Supremo no lugar dele, porque não adianta você jogar futebol e o time do outro lado não está respeitando as regras do jogo e a gente vai lá com as regras do jogo. Então, eu começo a achar que a gente está começando a ir para um momento em que vai precisar de um pouco de força, um pouco de desobediência, um pouco de colocar esses caras no devido lugar. Desobediência civil e coragem. Coragem. Mas é isso que eu queria dizer. Então, e passa por essa informação para que quem ainda não entendeu que nós estamos vivendo hoje uma ditadura da toga entenda que não é um momento normal. Infelizmente, a gente vai ter que enfrentar com coragem esse momento. Então, era isso que eu queria dizer. Eu vou dar a minha resposta para a minha pergunta e vou ser muito breve. Eu falo para caramba, mas eu prometo que eu vou ser bem sucinto. Você não viu Alexandre Costa, meu? Eu falo demais, cara. Eu falo demais. Se deixar, o William uma vez fazer uma live comigo de 40 minutos, ficamos 3 horas, não, William? Lembra? 3 horas. 3 horas das lives do Alexandre Costa. Pelo amor de Deus, você não viu o Alexandre Costa, pelo amor de Deus. Vou ser bem sucinto aqui. Eu acho que todas as agendas que vocês disseram fazem parte do combate que a gente está vivendo, mas no caso do Brasil especificamente, eu acho que não existe mais, como o William colocou, né, complementando, então, não existe mais nenhum dispositivo que possa ser utilizado para restabelecer a ordem democrática como as coisas estão agora, né? Eu não vejo essa possibilidade em nenhum aspecto. A última foi esgotada agora com a prisão do deputado. Havia a possibilidade ainda do Congresso Nacional, que seriam muitas vozes, derrubarem a ditadura da toga e reequilibrarem pelo menos reequilibrarem os poderes ainda que corruptos na nossa democracia. Isso não aconteceu. Então, eu acho que a gente precisa, sim, das Forças Armadas, é a minha opinião constitucional, se você me prender por isso, ok, a história vai me julgar. É a minha opinião constitucional, só que antes das Forças Armadas, nós precisamos das Forças Amadas, que é o povo. Então, não permitam que a esquerda, que vem na ditadura dos rótulos há 30 anos, rotule a luta pela democracia de ditadura. É a sua luta pelas suas liberdades. Rotular a luta pelas liberdades de ato antidemocrático é a garantia da ditadura. Como é que eles garantem que eles vão manter a ditadura? Impedindo você de lutar pelas suas liberdades, chamando a luta de liberdade por antidemocrático. Não é desobediência civil. Eu não estou desobedecendo a Constituição, eles estão. Eu estou desobedecendo a eles, a quem eu não devo obediência. Eu não devo obediência ao STF, eu devo obediência à Constituição. Eu não devo obediência, né, as forças políticas, eu devo obediência ao meu povo, à minha cultura e ao meu país. É essa consciência que todo cidadão tem que ter. Cada um faz da maneira que pode, né? Eu faço as minhas lives diárias, procuro levar para todas as pessoas
E é ele. Todos os dias, a visão clara do que está acontecendo, para que cada vez mais pessoas também tenham essa consciência do que elas têm, por que elas têm que lutar, pelo que, como, e agora é a hora da verdade, é hora de separar os adultos das crianças, é hora da gente decidir se nós vamos aceitar uma ditadura permanentemente ou se nós vamos ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, como eu digo todos os dias. E a indicação de livro, fechando aqui, todo mundo deixou uma, né? Eu quero deixar uma que eu estou lendo há mais ou menos 21 anos, que é a Bíblia, né? Então, as pessoas, se você acredita ou não acredita em Deus, cara, acho que isso é irrelevante, é absolutamente irrelevante. Aliás, se você não acredita, recomendo, leia, né? Leia muitas vezes, porque ele não é o maior livro do mundo, porque ele tem muitas páginas, não, mas é porque o conteúdo dele é ilimitado. Quanto mais você lê, mais conteúdo você absorve, isso não acaba nunca. Faz 21 anos que eu leio todos os dias, rigorosamente, a Bíblia em casa, sem pular nenhum. Então, recomendo a todos, vai dar força, né, inclusive mental, não só de fé e do coração, mas mental, para superar um período tão difícil como esse. A resiliência vem, sim, se não da fé, pelo menos dos conhecimentos da Bíblia. Gente, obrigado por tudo. Desculpa o tagarela aqui. Foi ótimo esse papo. Eu queria agradecer... Deixa o endereço aqui. Queria agradecer o convite, aprendi muito com vocês, Diogo, William. Márcia, já meu parceiro de vários almoços, que a gente vamos fazer um em breve, espero, né? Para sempre botar os assuntos em dia, né? E eu só queria contar uma coisa rápida, que um dos responsáveis também pela minha formação foi o professor Olavo, que vocês tanto citaram, porque eu tive o privilégio de gravar as palestras dele aqui em São Paulo de 2000 a 2005. Então, cada 15 dias eu bebia direto da fonte, e eu nunca vou esquecer, quando o Lula foi eleito, ele fez uma seguinte profecia: anotem aí e me cobrem, ele falou assim no final de uma aula, quando o Lula foi eleito. Vocês não haverá dinheiro que chegue para o PT. Assim. Eu estava naquela palestra do Olavo na Hebraica, em 2004, eu estava lá. E era o Saul que filmou, eu não sabia. Eu não era amigo dele na época. Mas é coincidência e tal. Que honra, Saul. Sensacional. Foi uma honra mesmo. Não, que honra estar falando com você aqui, pô. Não, imagina, eu estou aprendendo com vocês, maravilha, eu aprendi muito, porque não tenho experiência grande de live, estou sendo sincero aqui com vocês, foi bom. Eu também não, os meninos que são novinhos aí que tem, eu sou velho, Estamos aprendendo, Márcio. Eu também estava naquele massacre. Essa Matorá é o livro antigo, traduzido direto do hebraico, que eu também recomendo, tá? Deixa eu mostrar aqui na câmera melhor. A Lei de Moisés, a editora Sefer. A interessante dele é que é traduzido direto do hebraico. Tinha que ser a Sefer, né? Aprendi muito hoje também. Obrigado a todos, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês, viu? O Diogo, deixa o endereço. Deixa sim. Eu mando pelo Zap. Manda pelo Zap. Então, um abraço, senhor. Muito obrigado. Boa noite. Gente, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.